Como assim propriedades? Como que a multiplicação de matrizes funciona? Nós já vimos no vídeo anterior que quando você multiplica uma matriz A por uma matriz B, o resultado pode ser, costuma ser, geralmente é diferente do resultado quando você multiplica B por A. Na linguagem da matemática, isso quer dizer que a multiplicação de matrizes não é comutativa. A multiplicação de matrizes não tem a propriedade da comutatividade. A primeira propriedade que a gente vai examinar é a associatividade. O que quer dizer associatividade? Se eu tenho três matrizes A, B e C e eu quero multiplicar A por B por C, existem duas maneiras de fazer isso. Ou eu multiplico A por B e depois multiplico por C, ou eu multiplico primeiro B por C e multiplico A pelo resultado. Se o resultado der igual, é porque a multiplicação de matrizes é associativa. Bem entendido, o resultado tem que dar igual para todas as matrizes A, B e C. Quaisquer que sejam as matrizes A, B e C, das dimensões adequadas. Vamos ver um exemplo, só um exemplo desta propriedade. Esse exemplo vai envolver três matrizes 2 por 2 e eu quero multiplicar a primeira pela segunda pela terceira e vou fazer isso de duas maneiras. Chamando a primeira de A, a segunda de B, a terceira de C, eu vou multiplicar A por B primeiro, pegar o resultado e multiplicar por C. E vou fazer da outra maneira. Primeiro multiplicar B e C, pegar o resultado, multiplicar A pelo resultado. E vou comparar para ver se os dois resultados são iguais, se a matriz é a mesma matriz. Este exercício, este exemplo que a gente vai fazer não prova nada. Só prova que para estas três matrizes a associatividade funciona. Para provar, realmente eu teria que mostrar para todas as matrizes A, B e C. Eu teria que usar matrizes genéricas de quaisquer dimensões apropriadas para fazer as multiplicações. Aí sim eu estaria mostrando para todas as matrizes. No próximo vídeo nós vamos aprender a escrever sobre matrizes de forma um pouco mais rigorosa, um pouco mais formal, um pouco mais genérica, para poder provar enunciados genéricos, enunciados sobre todas as matrizes. Aqui nós vamos fazer só um exemplo. Então vamos lá. Primeira maneira, vamos calcular o produto A por B. Esta matriz A por esta matriz B. Vamos preencher esses quatro elementos aqui. O resultado vai ser uma matriz 2 por 2 também. Não vou fazer passo a passo, porque a gente fez vários exemplos de multiplicação no vídeo passado e esse produto aqui é bem fácil. Então vai lá e faz, calcula rapidinho. 1, 2, primeira linha, vezes a segunda coluna, somando, sabe como fazer. Pausa o vídeo um pouquinho, calcula rapidinho o produto AB. Eu espero. Você não vai pausar e fazer? Tem que fazer. Eu pauso para você. O vídeo está pausado, você tem que fazer o cálculo. Ele continua, quando você tiver feito o cálculo, você tira da pausa. Agora ele está pausado. Vai lá. Foi esse resultado que você chegou, não foi? A matriz AB é 11, 20, 17, 46. Agora, eu quero calcular o produto desta matriz, que nós acabamos de calcular, pela matriz C. Isso também vai dar uma matriz 2 por 2 que eu quero que você calcule. Quais são estes quatro elementos? Calcula rapidinho, matriz C. Matriz C ainda é mais fácil porque tem um zero aqui. Vai lá, dá pausa e calcula.
Pronto, está aí a matriz produto AB e depois C. Agora precisamos fazer a maneira 2. Precisamos calcular primeiro o produto de B por C e depois multiplicar a matriz A, esta primeira aqui, 1, 2, 3, 4, pelo produto B por C. E aí vamos ver se o resultado final é igual ao resultado que nós estivemos fazendo da maneira 1. Contas, contas, contas. Vamos fazer as contas e o resultado de B produto C é este. Agora vamos pegar a matriz A e multiplicar por BC. Tará! O resultado deu idêntico ao da primeira maneira. Outra propriedade interessante, distributividade em relação à adição de matrizes. Primeira forma, multiplicar a matriz A pela soma das matrizes B e C equivale a multiplicar A por B, multiplicar A por C e fazer a soma dos resultados. Isso significa que o produto distribui sobre a adição. À esquerda, o produto está sendo feito à esquerda da adição. Mas isso também funciona à direita. Fazer a soma de duas matrizes A e B e multiplicar por uma matriz C corresponde a multiplicar a primeira matriz da soma por C, multiplicar a segunda matriz da soma por C e depois somar o resultado. Nós já vimos que com matrizes multiplicar A por B não é a mesma coisa que multiplicar B por A. Então é importante ressaltar que a distributividade vale tanto à esquerda quanto à direita. Podia não valer. Depois que nós vimos que o produto de matrizes não é comutativo, depois que nós vimos que a ordem dos fatores altera o produto, quando nós estamos trabalhando com matrizes, qualquer coisa pode acontecer. A terceira propriedade é a multiplicação por um escalar lambda. Lambda é um número real qualquer, lambda não é uma matriz, é um escalar. É uma espécie de distributividade. Não é exatamente distributividade, porque quando eu multiplico lambda por um produto de matrizes, isto equivale a multiplicar lambda por uma das matrizes, não pelas duas. Então, multiplicar lambda pelo produto de A por B equivale a multiplicar lambda por A e depois multiplicar pela matriz B, ou multiplicar lambda por B e multiplicar A por essa nova matriz. E perceba aqui que a ordem é importante. O produto em questão é AB. Não pode misturar a ordem, não pode fazer BA ou A. A matriz A tem que ser multiplicada por B ou pelo múltiplo de B, pela matriz múltipla de B. As duas últimas propriedades da multiplicação, que nós vamos ver agora, são as mais interessantes. A multiplicação tem um elemento neutro. Significa que existe uma matriz que, quando eu multiplico por qualquer outra matriz, das dimensões corretas, o resultado é a matriz original. Vamos examinar isso aqui. Existe uma matriz IM, que é uma matriz quadrada de ordem M. Essa é a matriz identidade de ordem M. Quando eu multiplico a identidade por qualquer matriz A, que tenha M linhas, porque o produto tem que existir, o resultado é a própria matriz A. Qual é a cara dessa matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz que tem uns na diagonal principal e zeros em todas as outras posições. É uma matriz quadrada, M por M, onde a diagonal principal é preenchida por uns e todas as outras posições são zero. Quando eu multiplico essa matriz M por M por qualquer matriz A que tenha M linhas e qualquer número de colunas, o resultado é a própria matriz A.
Vamos ver um exemplo disso. Um exemplo da matriz identidade de ordem 3. Veja, esta matriz aqui é a identidade de ordem 3. Ela é uma matriz 3 por 3. E está aqui um exemplo de matriz A. É uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Se eu for fazer a multiplicação, dá para fazer passo a passo e é bem fácil, dá para perceber o que está acontecendo aqui. 1 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 3. Por causa desses dois zeros, o 2 e o 3 desaparecem, então fica 1 vezes 1. Aqui. Agora, a segunda linha pela primeira coluna. 0 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 3. Por causa desses dois zeros, o 1 e o 3 desapareceram. Então, sobra só o 2. Terceira linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 0 vezes 2, mais 1 vezes 3. Os dois primeiros zeros fizeram 1 e o 2 desaparecer. Então, ficou só o 3. Daí, a primeira coluna do resultado, em preto, é igual à primeira coluna da matriz A. Agora, quando eu for fazer a mesma coisa com a segunda coluna da matriz A, os zeros vão eliminar, vão aniquilar, vão fazer desaparecer os números que não importam para aquela posição. Então, 1, 0, 0. 7 menos 1, 0. Só tem esse 1 que vai fazer o 7 permanecer. Mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, desaparecer. Segunda linha, 0, 1, 0. 7 menos 1, 0. Só vai sobrar o menos 1, que vai ficar 0 vezes 7, 1 vezes menos 1, 0 vezes 0. Somando tudo vai dar o menos 1. Por último, 0, 0, 1, 7 menos 1, 0. 0 vezes 7, 0 vezes menos 1, 1 vezes 0. Vai dar 0. Exatamente a matriz A. O que nós fizemos foi multiplicar a matriz identidade por A. À esquerda, a matriz identidade ficou à esquerda, por isso que precisava ser a matriz com M colunas, porque A tinha M linhas. Então, essa matriz M é a identidade à esquerda de A. Mas se eu quiser multiplicar A por uma matriz à direita que preserve A, que seja uma identidade à direita, a matriz tem que ter N linhas, porque A tem N colunas. Então, eu preciso de uma identidade de N linhas. Então, eu pego a matriz identidade N por N, a matriz quadrada de ordem N, que tenha somente uns na diagonal principal e zeros em todas as outras posições. Então, quando eu multiplicar A por essa matriz identidade de ordem N, o resultado vai ser a própria A. Vamos fazer um exemplo aqui também. Uma matriz A, 3 por 2, como no exemplo anterior, e aqui a matriz identidade de ordem 2, porque A tem duas colunas, eu preciso de uma matriz com duas linhas. Vamos lá. Primeira linha de A pela primeira coluna de 2. 1 vezes 1 mais 7 vezes 0. Esse 0 fez o 7 desaparecer, ficamos com 1. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 0, só sobrou 2. Terceira linha, 3 vezes 1 mais 0 vezes 0, ficou 3. Agora, segunda coluna de 2. Primeira linha de A, 1 vezes 0 mais 7 vezes 1, só sobrou 7. 2 vezes 0 mais menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 0 mais 0 vezes 1, ficou 0. De novo, o resultado é a própria matriz A. Então, esta identidade I2 é a identidade à direita da matriz A. No geral, o que acontece é o seguinte: dado uma matriz M por N, M não precisa ser igual a N, de fato aqui A não era matriz quadrada, vão sempre existir duas matrizes. Uma matriz que vai ser a identidade à esquerda, que é a identidade com M colunas, e uma identidade à direita,
que vai ser uma identidade com N linhas. Sempre vão existir essas duas matrizes. Se a matriz A fosse quadrada, o M fosse igual ao N, a matriz identidade à esquerda seria igual à matriz identidade à direita. Mais um aspecto em que as matrizes são diferentes dos números reais. Nos números reais, a multiplicação tem uma identidade, é o número 1. Qualquer número real que você multiplique por 1, o resultado é o próprio número real. Tanto faz você multiplicar 1 vezes o número ou o número vezes 1, que o resultado é o próprio número. Já em matrizes, a identidade à esquerda pode ser diferente da identidade à direita. A quinta propriedade vai relacionar a operação de transposição, que nós já vimos em um vídeo anterior, com o produto. É uma propriedade também inusitada para quem nunca viu matrizes. Se você pega duas matrizes A e B, calcula o produto e depois calcula a transposta desse produto, o resultado vai ser idêntico se você pegar a segunda matriz, transpuser, depois pegar a primeira matriz, transpuser e fizer o produto nesta ordem. Estranho isso, né? Para o exemplo não ficar muito longo, matrizes 2 por 2. Matriz A, matriz B. Já calculei o produto A por B. É essa matriz aqui. A operação de transposição significa transformar linhas em colunas. Primeira linha de AB se transforma na primeira coluna da transposta, 3,15. A segunda linha de AB se transforma na segunda coluna da transposta. Está aqui a transposta do produto. Já calculei a transposta de A e a transposta de B. Falta calcular o produto da transposta de B pela transposta de A nesta ordem. O resultado deve dar igual a esta matriz aqui embaixo. De fato, lembrando que estamos fazendo o produto de BT por AT, então começa aqui de BT. De fato, as matrizes são idênticas. Vamos concluir o vídeo falando de potências de matrizes. Já que nós estamos falando de produtos, se você fizer o produto de uma matriz por ela mesma e depois por ela mesma e depois por ela mesma várias vezes, você está fazendo potenciação de matrizes. Mas um detalhe, para você fazer uma potência de matriz, como por exemplo esta aqui, A ao cubo, a matriz A multiplicada por ela, é necessário que a matriz A tenha a mesma quantidade de colunas que a quantidade de linhas. Ou seja, a matriz A precisa ser quadrada. Então, só existem potências de matrizes quadradas. A n vai ser simplesmente o produto de A por ela mesma, n vezes. Vamos combinar que A elevado a 1 é a própria A, e vamos combinar que A elevado a 0 é a matriz identidade, da mesma ordem que A. Por exemplo, esta matriz A quadrada de ordem 2, se eu multiplicá-la por ela mesma, este vai ser o resultado. Se eu quiser calcular A ao cubo, basta pegar essa matriz A ao quadrado e multiplicar por A mais uma vez. E o resultado vai ser esta matriz aqui. Às vezes, quando você eleva uma matriz a uma potência n, você multiplica A por si mesma n vezes, o resultado volta a ser a matriz A. Bem, quando n é igual a 1, isso sempre acontece, mas quando n for maior que 1, isso pode acontecer também. Um exemplo. Esta matriz quadrada de ordem 2
não é a matriz identidade, mas quando eu elevo esta matriz ao quadrado, o resultado é ela mesma. Ou seja, ela é periódica e o período dela é 2. Esse 2 aqui, que é o menor expoente ao qual eu tenho que elevar a matriz para chegar nela mesma, é o período. Fazendo a multiplicação desta matriz por ela mesma, a linha 0,5 pela coluna 0,0 vai dar o próprio zero. A linha 0,1 pela coluna 0,0 vai dar o próprio zero. A linha 0,5 pela coluna 5,1 vai dar 0 vezes 5 mais 5 vezes 1, que é 5. E a linha 0,1 pela coluna 5,1 vai dar 1. Se ficar difícil calcular a potência com a matriz escrita uma vez só, escreve essa matriz 2 vezes, uma do lado da outra, e faz as multiplicações corretas. Então, está aqui um exemplo de uma matriz periódica de período 2. Quando isso acontece, se o período é 2, a gente dá um nome especial a essa matriz. Esta matriz é uma matriz idempotente. Quando ela é multiplicada por ela mesma, o resultado é ela mesma. E não são só as matrizes de identidade que têm esse poder. Essa matriz aqui não é a identidade, mas tem esta propriedade. Pode parecer sem graça a matriz ser periódica de período 2, mas eu garanto que existem matrizes periódicas de período muito maior do que 2. Outro caso interessante é o caso de uma matriz A que, ao ser elevada a alguma potência, n, dá como resultado a matriz nula. Por incrível que pareça, isso pode acontecer mesmo quando a matriz A não é nula. Depois de várias multiplicações de A por ela mesma, o resultado pode ser uma matriz cheia de zeros. Quando isso acontece, a gente diz que a matriz é nilpotente. O menor valor de n para o qual a matriz de A se transforma na matriz nula, a gente diz que é o índice dessa matriz nilpotente. Um exemplo. Esta matriz A é nilpotente de índice 2. Se eu multiplicar essa matriz por ela mesma, o resultado vai ser a matriz nula. E o índice dessa matriz nilpotente é 2. É o expoente ao qual precisa elevar essa matriz para obter a matriz nula. E é estranho que uma matriz que não é nula, ao ser multiplicada por ela mesma, dê a matriz nula. E com isso nós encerramos esse vídeo. Próximo vídeo, vamos aprender a escrever um pouco mais formalmente sobre matrizes, para poder entender coisas que estão escritas nos livros, e depois passamos para inversão de matrizes e outros assuntos igualmente emocionantes.